Sempre vamos aqui para a palavra, segundo Timóteo, capítulo 3. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos alimentar da água da vida. Meu Deus do céu, a palavra de Deus nos faz bem, gente, nos faz bem. Quando você entender o valor da palavra de Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, principalmente o meu ouvido, meu coração esteja agora mais e mais unido ao Espírito Santo de Deus para Ele falar com você e para Ele falar comigo. Que o Senhor abra minha boca para falar conosco e que o Senhor me cale quando for eu mesmo. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido. Extrema corrupção nos últimos tempos. Eu digo, Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue hoje, nessa madrugada? Olha só o que Jesus veio falar conosco, o que Deus veio falar conosco. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós não estamos vivendo nos últimos dias tempos trabalhosos. Tem gente não, né, que vive curtindo a vida. Tem gente que não está tendo trabalho, pelo contrário, né? Tem gente que está enrolando os outros, tem gente que está com preguiça, tem gente que está manipulando os outros, tem gente que está enganando os outros, tem gente que não está trabalhando para Deus, não trabalha nem para sustentar a sua família. Tem gente, louvado seja Deus, que parece que não tem trabalho nenhum, que tudo é bom, que tudo é bem, que tudo é lazer, que tudo é curtição, não é verdade? Louvado seja Deus, mas aqui o Senhor está dizendo, sabe, porém, isso, que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. Que trabalho é esse, gente? É o trabalho de levar o evangelho. É o trabalho de fazer pessoas entender que Jesus está voltando, que Jesus é o caminho. É o trabalho de quê? De orar por vidas, de mostrar a nossa fé. É o trabalho de quê? É o trabalho de levar o evangelho aonde há tanto escândalo, aonde há lobos, aonde há enganadores. É o trabalho de que você prega o evangelho, você tem um trabalho para ganhar uma vida hoje. Por quê? Porque está cheio de engano, porque está cheio de falsos profetas, porque está cheio de pessoas que têm escandalizado a obra de Deus com mau testemunho. São pessoas que pregam, mas não praticam, são pessoas que falam de Deus, mas não vivem a palavra, não são praticantes da palavra. Então a gente tem trabalho hoje para falar da palavra de Deus. Porque as pessoas estão desacreditadas. Porque as pessoas têm visto, louvado seja Deus engrandecido, louvado seja Deus, que não vale a pena entregar sua vida para Jesus. Não vale a pena estar na igreja. Ontem eu vi, gente, um vídeo, onde eu vi uma reportagem de uma igreja que ninguém estava abandonada. Ninguém ia mais para aquela igreja. Uma igreja aberta no interior, a qual ninguém ia mais para aquela igreja. A igreja estava lá fundada, o ponto estava lá aberto, mas ninguém ia, gente, para a igreja. É dias trabalhosos, pessoas perdendo a fé. Pessoas que não crêem mais em homens de Deus, em mulheres de Deus. Pessoas que não crêem mais na palavra de Deus. Pessoas que não querem ir por templo. Sabe por quê? Porque lá no templo a maioria está sendo lobos. Tem sido lobos que só pensam da gordura das ovelhas. Tem sido lobos que só quer saber de dízimo, que só quer saber de oferta, só quer saber de construir templo, só quer saber, louvado seja Deus, das coisas materiais e não quer saber da tua alma, do teu espírito, e não quer cuidar da ovelha, e não quer ir onde estão os enfermos, e não quer ajudar os famintos, e não quer ajudar uma pessoa que está necessitada, e não quer ajudar um órfão. A igreja, uma parte da igreja parece que ela é mais necessitada do que os necessitados. Tem igreja que é pedinte, que só vive pedindo, pelo amor de Deus. Como dizia meu pai, minha filha, não peça nada a ninguém. Trabalhe para você ter o que é seu. Trabalhe para você conquistar o que é seu. E hoje a gente vê uma igreja pedinte, que só vive pedindo dos outros. Não é verdade? Deus é o dono da obra, Deus é o dono da vinha, Deus é o dono do templo, Deus é que sustenta, Deus sustenta você, Deus sustenta o pássaro, Deus não vai sustentar a casa dele, ele vai enviar pessoas que sustentem a obra sem precisar, você está pedindo. Sem precisar esses líderes tá pedindo, né?
Louvado seja Deus. A tal da semeadura é uma semeadura que só é semeado com dinheiro. Não é verdade? A tal da semeadura que só é semeado com dinheiro. Semeia na minha vida. Semeia aqui na casa de Deus. Ei, a semeadura é a palavra de Deus. A semeadura, se você estudar sobre o semeador, era o próprio Jesus levando o evangelho. Ele levava o evangelho. O Senhor semeava a semente nos nossos corações. O maligno semeou o quê? A má semente. Semeou o quê? A semente maligna. Mas Jesus veio e semeou a semente boa no nosso coração. Então, louvado seja Deus, agradecido, nós estamos vivendo nesse tempo trabalhoso. Nesse tempo, qual é você falar de Deus, você falar da palavra de Deus, você falar de oração, você falar para as pessoas, vem servir Jesus, vai se batizar, vai congregar, vai buscar a Deus. É um trabalho, gente. Hoje não é fácil mais ganhar uma alma para Jesus. É fácil as pessoas dizer eu quero Jesus. Agora, verdadeiramente caminhar com Jesus é outra história. Tem pessoas que dizem assim, eu quero Jesus só para me enganar aqui na live. Tem pessoas aqui que dizem, eu quero Jesus brincando, brincando. Tem pessoas que te dizem assim, eu quero Jesus, vou lá enganar ela que eu quero Jesus, mas eu não quero. Nós estamos vivendo esse tempo trabalhoso de enganadores, de mentirosos. Que pessoas que estão dizendo, eu quero Jesus para levantar o meu ego. Eu quero Jesus para dizer que eu estou ganhando muitas almas para Jesus. Mas não, gente. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Ele dá discernimento daquele que verdadeiramente quer Jesus, daquele que verdadeiramente quer uma mudança de vida, daquele que verdadeiramente quer entregar sua vida para Jesus e caminhar com Jesus. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui que chegam aqui na live, diz que estão enfermos e não estão. Tem pessoas que chegam aqui na live dizendo que foi curado e nem sequer estavam doentes. Sabe para quê? Para alimentar o meu ego. Só, gente, que eu não caio nessa. Eu não caio, louvado seja Deus, por aqueles que querem alimentar o meu ego. Porque Satanás, gente, ele é muito sujo, ele é muito sujo. E Satanás, ele quer que a gente se exalte, né? Olha, eu fui curada lá, aquela irmã foi usada para mim na cura, aquela irmã me ganhou para Jesus. O inimigo, ele quer fazer tudo para a gente alimentar o nosso ego. E uma coisa, louvado seja Deus, foi que eu aprendi, foi isso. Então eu aprendi que a glória é de Deus, quem faz é Deus. Eu aprendi, louvado seja Deus, que o meu nome não tem que ser exaltado, mas quem tem que ser exaltado é o nome de Deus. Louvado seja Deus. Então tem pessoas aqui que entram aqui necessitadas. Tem pessoas aqui que entram aqui enferma. Tem pessoas que entram aqui verdadeiramente precisando de oração, precisando da palavra de Deus. Mas tem pessoas que entram aqui somente para me enganar, para me enganar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então diz o quê? Por quê? Porque quer que eu fique exaltada, quer que eu fique me achando. É verdade, fulano foi curado, ciclano foi curado. Olha, eu me exaltar por isso. Não, gente. Eu nunca vou me exaltar pelas coisas de Deus, porque eu sei que é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado, louvado seja Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi o que mais eu pedi, foi para que o Senhor nunca me deixasse me exaltar. Eu posso ser usada como a irmã disse, que através da oração, o pai dela foi curado, faz 3 anos isso, ela está aqui, a Lília, falou aí para vocês, 3 anos o pai dela foi curado, é 3 anos que eu tenho de live, então é 3 anos que ela participa. Pessoas que mentem, elas o que elas fazem? Elas não participam, elas não ficam. Elas só vieram para quê? Para alimentar o meu ego. Mas, gente, ninguém me alimenta meu ego com palavras, não. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E assim a gente está vivendo esse tempo trabalhoso. É trabalhoso levar o evangelho da verdade. É trabalhoso falar, louvado seja Deus, vai para a igreja, vai se batizar, congrega, lê a Bíblia, ora, jejua. Todos os dias nós temos um trabalho para que vocês entendam que vocês precisam de Deus, vocês precisam viver com Deus, vocês precisam obedecer a Deus, vocês precisam renunciar, vocês precisam entregar sua vida verdadeiramente para Deus.
A gente não pode viver de aparência. A gente não pode ser religioso, gente. A gente tem que ser cristão. A gente tem que seguir as pisaduras de Cristo, louvado seja. E porque haverá homens amantes. Olha só. Haverá homens amantes de si mesmo. Entendeu? Não é amar, não é se amar porque a gente tem que se amar, mas é nos amar acima dos outros, acima de Deus. Sabe, aquela pessoa, não, o que importa é o que eu quero, o que importa é que eu me dê bem, o importante é eu, o importante é eu. Os outros, né, que se dane. Vocês já viram aquele ditado, aquelas palavras que eles lançam? Eu não tô nem aí para a vida do fulano, eu não tô nem aí para a vida do ciclano, eu não tô nem aí para a vida da minha família, eu não tô aí para a vida de ninguém. Escute só, então, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos. A gente não está vivendo nesses últimos tempos pessoas avarentas, pessoas que não pensam em ajudar a ninguém, pessoas presunçosas que se acham, né? Pessoas o que blasfemam, vivem blasfemando de Deus, pessoas o que desobedientes a pais e a mães. Ontem eu estava conversando com uma irmã, ela estava falando dos filhos. Ah, esse daqui é obediente, esse daqui é bom na escola. Aí eu estava dizendo, aí eu dei essa palavra para ela. Nós estamos no tempo da geração rebelde. E olha aqui a palavra. Eu estava conversando com essa irmã ontem e hoje o Senhor me deu essa palavra. Filhos desobedientes, gente. Gente, não existe prosperidade na vida dos nossos filhos se ele não nos obedecer. Principalmente obedecer uma mãe que serve a Deus, um pai que serve a Deus. Então, a gente vê os nossos filhos quebrando a cara. A gente vê os nossos filhos, você vê os teus filhos muitas das vezes passando necessidade. Você vê teus filhos sofrendo. Você vê os teus filhos sofrendo por causa da sua desobediência. Eles querem obedecer a Deus, mas não querem obedecer aos pais. Eles dizem que obedecem a Deus, eles oram, Senhor, que eu te obedeça. E o Senhor diz, vai, obedece tua mãe, que me serve. Vai, obedece teu pai que me serve. Então não adianta, gente. Os nossos filhos estão orando. Eles acham que eles recebem as promessas dele, as vitórias dele, por causa das orações deles. Mas se eles não obedecem um pai que serve a Deus, uma mãe que serve a Deus, se eles não cumprem a promessa de obediência, louvado seja Deus, como é que eles querem prosperar? Enquanto eles não entenderem, eles não saem da prova, gente. Eles não saem da prova. E muitas das vezes você está perecendo, você está sofrendo porque você está vendo teu filho sofrer. Você está sofrendo porque você está vendo a tua filha sofrer. Mas o problema do sofrimento é desobediência, gente. O problema do nosso sofrimento é desobediência. O problema dos nossos filhos que você está aí orando, chorando, jejuando. Você é uma serva de Deus, um servo de Deus que tem aí orado pelos teus filhos, clamado, jejuado, que está fechando as brechas, que tem renunciado sua vida, que tem renunciado, louvado seja Deus, para que o Senhor cuide da sua família, para que o Senhor abençoe sua família. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas a tua família não quer obedecer você, não quer obedecer um homem, um pai que é de Deus, um servo de Deus, uma mãe que é uma serva de Deus. Não dá nem crédito no que você fala, não dá nem ouvido no que você fala. É esses tempos que nós estamos vivendo. É nesses tempos que todos os dias eu escuto uma mãe falando porque o seu filho está desempregado, porque o seu filho está devendo a agiota, porque o seu filho está em rebeldia, porque o seu filho está nas drogas, porque o seu filho está no engano, porque o seu filho está mentindo, porque o seu filho, porque a sua filha está lá sofrendo na mão de um viciado, porque sua filha está sofrendo na mão do marido, ou com o seu pai deu o conselho, a sua mãe deu o conselho, não se envolve com esse homem, não se envolve com essa mulher, mas esses filhos se rebelaram com esses pais e ainda continuam se rebelando com esses pais que são de Deus, que servem a Deus, que oram pela vida deles, que jejuam pela vida deles, que estão ali em posição pela vida deles, mas eles continuam em desobediência. Aqui nessa live o que mais entra, gente, é mãe chorando,
É pai chorando pelos seus filhos desobedientes. Desobediente. E é essa geração que a gente vê aí. Filhos desobedientes. E pais e mães ingratos e profanos. Há pais e mães ingratos e profanos. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa live aqui, cristã, você não é uma mãe nem ingrata e nem profana. Você não é um pai nem ingrato e nem profano. Porque se você fosse uma mãe ingrata, você não estava servindo a Deus, você estava servindo o mundo. Se você fosse uma mãe profana, você não estava numa live cristã, você estava numa live profana. Louvado seja Deus e agradecido. Mas a gente vê também pais ingratos e pais profanos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A gente vê pais sem testemunho, pais que ensinam seus filhos no álcool, pais que ensinam seus filhos a ir para as drogas, pais que ensinam seus filhos a viver para o mundo, pais que ensinam seus filhos a curtir o mundo, pais que ensinam seus filhos a ter muitas mulheres. Tem pais que ensinam para o seu filho, vai lá, né? Se envolve com aquela menina. Tem pais que se elogiam porque ele é o cara que já teve muitas mulheres, né? Não, meu pai teve não sei quantas mulheres. Eles acham até uma glória isso, né? A Bíblia diz que o servo de Deus tem que ser marido de uma mulher só. E a gente vê pessoas se gloriando dos seus pecados, dos seus erros. A gente vê uma geração, essa geração nos últimos tempos, que se gloriam das suas maldades, dos seus maus testemunhos, dos seus maus exemplos. Louvado seja Deus. A gente vê, louvado seja Deus, tanto pai, tanto mães profanas que ensinam coisas profanas para os seus filhos, mas você que está aqui sofrendo, você que está aqui orando, você que está aqui pedindo oração, sabe por quê? Porque você não tem ensinado isso para o teu filho. A tua filha te vê orando, a tua filha te vê pregando, a tua filha te vê falando de Deus, a tua filha te vê servindo a Deus, o teu filho te vê servindo a Deus, o teu filho vê você falando de Deus, o teu filho tem te visto, louvado seja Deus, quanto você tem chorado por ele, louvado seja Deus, eles não têm te visto na profundidade, ele não tem te visto, louvado seja Deus, praticando as coisas erradas. Mas nem por isso eles te obedecem. Ele sabe que você é um pai que serve a Deus. Ele sabe que você é uma mãe que serve a Deus, mas ainda assim não te obedece. Louvado seja Deus, agradecido. Então nós estamos vivendo esse tempo trabalhosos. Você teve trabalho para criar teus filhos, você teve trabalho para vencer o pecado, você teve trabalho com a tua vida, agora você continua tendo trabalho com a tua vida e com a vida dos teus filhos que estão numa vida errada. Louvado seja Deus e agradecido. Você continua tendo trabalho agora com os filhos dos teus filhos. Você já sustentou teus filhos, você já fez o que tinha que fazer pelos teus filhos, agora você tem que fazer pelos teus netos. Sabe por quê? Porque os teus filhos são desobedientes. Sabe por quê? Porque os teus filhos são irresponsáveis, porque os teus filhos não querem compromisso com Deus, porque teus filhos não querem ter responsabilidade com a sua família. Aí o pai vai e ajuda o neto, porque é uma criança, a mãe vai e ajuda o neto, porque é uma criança. Louvado seja Deus. O que mais a gente vê são pais criando os filhos dos filhos. Totalmente fora da Bíblia. Porque nós vamos ser cobrados dos nossos filhos, não dos nossos netos. Os nossos netos serão cobrados dos pais dele. Não é verdade? Louvado seja Deus agradecido. Os pais não pagam pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagam pelos pecados dos pais. Os meus filhos não vão pagar pelos meus erros, nem eu vou pagar pelos erros dos meus filhos. Mas os erros dos meus filhos me levam a sofrer. Se eu fosse uma pessoa errada, ia levar os meus filhos a sofrer. Mas muitas das vezes os teus filhos acham que estão sofrendo porque você está servindo a Deus, porque você está orando pelo teu filho, porque você está jejuando pelo teu filho, e teu filho e tua filha estão contra você, e teu filho e tua filha não querem te obedecer. É essa geração dos últimos tempos. E diz mais o que? Sim, afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Olha só,
irreconciliáveis. Não consegue se reconciliar com Cristo. Não consegue se reconciliar com Deus. Vive no mundo, quer estar no mundo, querem morrer no mundo. Muitos dizem que querem ir até para o inferno, né? É o que mais a gente tem escutado. Pessoas dizer, eu quero ir para o inferno. Eu não quero Deus. Deus não existe. Jesus não existe. A Bíblia é uma mentira. São pessoas irreconciliáveis, que não querem se reconciliar com Deus. Aí ele continua, olha só, irreconciliáveis, caluniadores, é o que mais a gente tem visto, pessoas levantando calúnias com alguém que serve a Deus, que está no caminho de Deus, que está buscando a Deus, que está se esforçando para praticar a palavra, para viver a palavra, mas o que tem de pessoas caluniadores, levantando calúnias contra nós, levantando calúnias com aqueles que servem a Deus. Louvado seja Deus, não é pouco não, é muito. E tem mais, cruéis. Hoje a gente está vendo, gente, uma crueldade que assusta. Sinceramente, eu não gosto de estar na internet. Porque se eu entrar aqui para responder uma mensagem, para colocar um vídeo meu, ou aqui ou qualquer outro lugar, eu vejo reportagem de crueldade. É tanta crueldade, gente, que assusta. É tanta crueldade que se não fosse Deus na minha vida, pelo amor de Deus, sinceramente, eu já estaria em depressão de tanto ver crueldade, requintes de crueldade. Só se você é cego. Tem gente que diz que não gosta de ver. Quem é que gosta de ver crueldade? Ninguém. Mas ela está exposta na sociedade, ela está exposta na mídia, ela está exposta em todos os lugares, ela está exposta na tua vizinhança, ela está exposta na rua, então não tem como a gente não ver, gente. Se tu entrar nessa plataforma, pode aparecer vídeos de orações, vídeo de louvor, de culinária, todo tipo de vídeo, mas você vai ver sim, no meio desses, um vídeo que mostra crueldade. Então, esses tempos que a gente tem vivido, que temos visto, louvado seja Deus, esses tempos, louvado seja Deus. E ele diz aqui, ó, cruéis, sem amor, traidores, cruéis, sem amor para com Deus. As pessoas dizem que ama a Deus, né? Mas se você ama a Deus, você não ama o próximo? Se você ama a Deus, tu não ama teu pai, tu não ama tua mãe, tu não respeita teu pai, tu não respeita tua mãe. Mas se você ama a Deus, tu não ama nem teus filhos, nem tu ama nem tuas filhas. Se você diz que ama a Deus, às vezes tu não tá nem amando nem tua esposa. Você diz que ama a Deus, não ama nem teu esposo. Você diz que ama a Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele está dizendo aqui, mas nós estamos vivendo num tempo ao qual o afeto é sem afeto, não tem afeto por ninguém. As pessoas não estão preocupadas com a vida de ninguém, são poucos, gente. Que está preocupado com a vida de alguém, que está orando por alguém, que está orando pelas famílias, que está preocupado se alguém já comeu. Louvado, a minha vizinha aqui, gente, ela sempre se preocupa se eu tenho comida. Ontem mesmo ela estava aqui na minha janela conversando comigo. Ela sabe da minha vida. É minha vizinha. Ela sabe da minha vida, ela sabe que eu passo, ela sabe que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chega comigo e diz, se precisar de alguma coisa, me fale. Ela sabe que eu não peço. Mas ela diz, me fale. Tá entendendo? É uma pessoa que se preocupa se eu tenho comida. Porque eu saio com ela para comprar as coisas. E se eu não saio para comprar as coisas, ela o quê? Tem alguma coisa errada. Hoje, esse mês, ela não fez a cesta básica. Está entendendo, gente? Você está entendendo? Aí ela tem essa preocupação comigo. Se precisar de alguma coisa, me fale. Se precisar, às vezes ela nem fala nada, ela já chega e me dá. Deus usa ela, chega aqui e me dá aquilo que eu precisava. Tem pessoas maravilhosas na terra. Tem pessoas que não têm amor. Tem pessoas, louvado seja Deus, que não têm afeto. Mas tem pessoas que têm afeto. Tem pessoas louvando que sabe a tua história, que sabe a tua vida. Louvado seja Deus, que sabe que você precisa. Louvado seja Deus, estão lá do teu lado sem você pedir nada.
sem você pedir nada. Porque amigo, gente, amigo não é aquele que bate no teu ombro, não. Amigo é aquele que te ajuda, amigo é aquele que chega contigo, tá aqui, é para ajudar você nisso que você está precisando. Louvado seja Deus, amigos, amigas são tocados por Deus. Louvado seja Deus para te ajudar no momento que você precisa. Agora analisa aí quantos amigos você tem. Analisa aí quantas amigas você tem. Analisa aí quantas pessoas têm te ajudado no teu momento mais difícil. Analisa aí. Eu digo para vocês com toda sinceridade, eu conto no dedo as pessoas que me ajudam, que dizem que são meus amigos e minhas amigas. Eu conto no dedo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E eu tenho certeza que você também, que está aqui, você conta no dedo qual é as pessoas que têm te ajudado. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe por quê? Porque você não mostra a tua fraqueza para ele. Sabe por quê? Porque você não mostra as tuas necessidades. Sabe por quê? Porque você não vive em plataforma contando tuas misérias. Sabe por quê? Porque você não vive na plataforma contando tuas dores. Sabe por quê? Você está na plataforma esquecendo as tuas dores para ajudar as dores dos outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos nesse tempo de corrupção, de amor, principalmente de amor, principalmente da fé. Pessoas que se corromperam na fé, pessoas que se corromperam no amor, pessoas que se corromperam em servir a Deus. Pessoas corrompidas. Hoje nós temos visto corrupção aí em vários lugares, mas a pior corrupção é a corrupção contra Deus, contra Deus. Essa é a pior corrupção. E ele fala aqui, ó, traidores. É o que mais a gente vive. É perto de pessoas traidores. Você não sabe quem você confiar. Você está dizendo, eu confio em Deus. Você está ali, às vezes, conversando com uma pessoa e você está falando, ai meu Deus, será que eu posso confiar nessa pessoa? Senhor, será que eu posso contar, Senhor, verdadeiramente para essa pessoa que eu estou precisando de ajuda, que eu estou precisando que ela me escute? Aí, às vezes, você não fala nada da tua vida, por quê? Porque você não confia na pessoa. Porque verdadeiramente a gente não conhece as pessoas. Às vezes você convive com teus filhos e teus filhos te traem, teus filhos falam mal de você, os teus filhos não te honram, os teus filhos não te obedecem. E você convive com teus filhos. Teus filhos sabem quem você é. Teus filhos sabem como é a tua vida e você não confia nos teus filhos. Você é traído pelos teus filhos. Às vezes você é traída pelo teu esposo que se deita com você. Você é traída pela tua esposa que se deita com você, que dorme com você. Você é traído pelos da casa, como a Bíblia diz que nos últimos tempos os inimigos seriam da própria casa, da própria igreja, daquela pessoa que orava junto contigo, daquela pessoa que caminhava contigo para a igreja, daquela pessoa que muitas das vezes até chorou com você. Até chorou. Aquela pessoa que você muitas das vezes chorou na frente dela, pedindo socorro para os teus filhos, pedindo oração para os teus filhos, mas essa mesma pessoa, louvado seja Deus, engrandecida, exaltado, foi a que te traiu, foi que te abandonou, foi que te deixou só. Te via orando, te via você orando, jejuando, ajudando teus filhos, via a tua vida com Cristo, mas te traiu. É esse tempo que nós estamos vivendo. Judas era aquele que caminhava com Jesus. Judas era aquele que via Jesus pregando. Judas era aquele que via Jesus no monte. Judas era aquele que via Jesus curando. Judas era aquele que participou do evangelho de Cristo, da caminhada de Cristo. Mas Judas foi aquele que traiu o próprio Cristo. Onde viu Cristo curar, ressuscitar. Onde viu Cristo falar do amor, amar pecador, libertar endemoniados, oprimidos. Judas viu o que Jesus fazia e ainda assim o traiu. Então não te preocupa se você for traído por alguém que caminha com você. Então não fica triste porque você é traído pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa. Louvado seja Deus. Se você for para o início da Bíblia, para o início da história, o próprio irmão tirou a vida do seu irmão. Caim tirou a vida do seu próprio irmão. Se você for para a Bíblia, você vai ver que quem teve inveja de José foi os próprios irmãos, gente. Foi a própria família. Às vezes a tua vida está muito bem.
Aí sabe o que que tu faz? Tu vai e conta para tua própria família. Tu vai e conta para tua irmã as tuas bênçãos. Em vez da tua irmã ficar feliz por você, ela sente inveja da tua vida. Ela até dá um sorriso. Que bom que a pessoa te ajudou. Mas o coração tá cheio de inveja. Mas o coração não tá em sinceridade com você. Às vezes tu conta para teus filhos a tua bênção. E em vez dos teus filhos se alegrar porque você foi abençoado, às vezes no coração dele fica com inveja. Às vezes os teus filhos falam assim, só quer ser, só quer dizer que Deus só abençoa, que Deus é com ela, que Deus é com ele. Porque é isso que eles acham quando você vai falar das tuas bênçãos. Às vezes eles te censuram dizendo, Deus só é com ela, porque ela é abençoada. Até isso, gente. Louvado seja Deus, nada fica oculto e escondido. As pessoas pensam que os seus corações estão ocultos e estão escondidos. Mas se você tem uma vida com Deus, se você tem uma vida de oração, Deus revela profundo, oculto e escondido. E sabe o que você faz? Você fica calado. Muitas das vezes você fica triste. Muitas das vezes você cala porque não adianta você falar nada. Essas pessoas vão te rebater, essas pessoas vão dizer que não. Essas pessoas vão dizer que não, eu não sou assim, não, eu não pensei isso, não, eu não fiz isso, não, eu não pratiquei isso, não, eu não sou assim, não. Elas vão fazer isso assim. Não é, Silvia? Deus está falando, gente. Deus está falando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, traidores obstinados, duros, são duros, duros de coração. Você fala, meu filho não faz isso, minha filha não faz isso, meu filho anda no caminho certo, meu filho honra Deus com compromisso, meu filho não mente, meu filho serve a Deus, minha filha serve a Deus, minha filha me obedece, meu filho me obedece. Quantas vezes você diz para o teu filho, me obedeça, é mandamento com palavra, é mandamento com palavra. Louvado seja Deus, agradecido, mas não querem obedecer. Duro de coração, e duro de coração, meu querido, minha querida, Jesus vai quebrar essa dureza do coração. Você vai sofrer. Você vai sofrer porque você vai ver teu filho sofrendo. Quantas vezes a mãe está comendo, quantas vezes você está ali vendo que você tem as coisas e você está lembrando, poxa, meu filho não tem, minha filha não tem, meus netos não tem. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu quero é ver se te falta alguma coisa. Eu quero é ver se você está pedindo as coisas dos outros. Eu quero é ver se você que serve a Deus, você que obedeceu teu pai, que obedeceu a tua mãe, eu quero é ver se você está passando necessidade. Não tá. Se você está passando alguma necessidade, sabe por quê? Porque muitas das vezes você tem deixado de comer para dar para os teus filhos. Você tem deixado, e louvado seja Deus, agradecido, de muitas das vezes viver o que era para você viver. Sabe por quê? Porque você tem renunciado para que não falte para os teus filhos, para que não falte para os teus netos, para que não falte para a tua família. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas sabe o que a tua família faz? Nem sequer se preocupa com você. Sabe o que a tua família faz? Nem muitas das vezes te obedece. Sabe o que a tua família faz? Nem muitas das vezes, louvado seja Deus, a crer. Ainda fala assim, só quer ser, só se acha. Louvado seja Deus, só acha que Deus é com ela. Muitas das vezes a tua família está falando isso de você. Não, Deus só é na vida dela. Não, Deus só é com ela. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Muitas das vezes, louvado seja Deus, a tua família é essa que está levantando calúnia da tua vida, que está levantando calúnia, que está aí rebelde, que está com o coração duro com você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, quando fala de família, gente, não é só da família pai, mãe, filhos, não. É da família cristã também. Se você lembrar que Jesus disse que a minha família é aquela que faz a vontade do meu pai, quando fala de família, gente, está falando de família carnal e de família espiritual, né? Da família espiritual. Porque quando fala de família, as pessoas só pensam que é pai, mãe e filho na terra, mas é da família de Cristo, da igreja, do corpo de Cristo, dos membros de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele continua aqui, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Mais amigo dos prazeres, mais amigo das suas vontades. É o que eu quero, não é o que Deus quer. É a minha vontade, não é a vontade de Deus.
mais amigos dos deleites, dos prazeres, mais amigo da carne, não amigo de Deus, mais amigo do mundo, mais amigo daqueles que estão na carne, não amigo daqueles que estão em espírito, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, mais amigo do mundo, mais amigo da moda, mais amigo dos prazeres, mais amigo das coisas erradas, mais amigo das práticas erradas, mais amigo daquilo que você sabe que Deus não quer que você seja amigo. Louvado seja Deus. E quando você for mais amigo das coisas do mundo, mais você não é amigo de Deus. Então escolha de quem você quer ser amigo. De Deus ou do mundo. Quem você quer por amigo? Deus ou a Baal? Quem você quer por amigo? Deus ou a vaidade? Quem você quer por amigo? Deus ou seus prazeres? Louvado é renúncia. Servir a Deus é renúncia. E tem muita gente aí que fala o nome de Deus, mas não renuncia. Estão nos seus deleites, estão nos seus deleites, estão nas suas vontades, estão nos seus prazeres. E ele diz aqui, é amigo dos deleites do que amigos de Deus. Então, para mim ser amigo de Deus, eu vou ter que ser inimiga das minhas vontades. Não, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Né? A minha vontade seria eu estar longe da minha família, gente? Era essa a minha vontade de estar longe da minha família? Quem é que quer estar longe da sua família? Mesmo que eles moravam no canto deles e eu no meu canto, mas eu estava perto da minha família. Tá entendendo? Você acha que eu estar aqui no lugar sozinha, louvado seja Deus, mesmo que eu tenha visto duas pessoas aqui que hoje é minha família. Eu digo, Deus, se tu levar uma delas, eu vou ficar perdida, eu digo. Louvado seja Deus e agradecido. Você acha que é minha vontade? Eu levar o evangelho de Deus longe da minha família, longe dos meus netos, que eu não estou vendo crescer? Você acha que é essa a minha vontade? Não, gente. Não é minha vontade, mas é a vontade de Deus. Você acha verdadeiramente que é minha vontade eu estou levando o evangelho, louvado seja Deus? Você acha que é minha vontade, o dia do meu aniversário, eu estar aqui sozinha, sem ter ninguém comigo? Você acha que é minha vontade isso? Louvado seja Deus engrandecido. Hã? Você faria isso? É melhor evangelizar para os nossos vizinhos. Porque quando você evangeliza para os seus vizinhos, tu volta para a tua família. Tu não volta para a tua família? Mas se você for evangelizar em outra cidade, você pode, no mesmo dia, ir lá visitar teu filho? Tu não pode. Eu não tenho dinheiro para viver viajando. Se eu tivesse dinheiro para viver viajando, eu ia na casa de vocês, orar junto com vocês. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Eu ia aí na casa de vocês, orar com vocês. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então é isso aqui, gente. A gente quer verdadeiramente ser amigos de Deus? A gente quer verdadeiramente a vontade de Deus, gente? A gente quer renunciar à nossa vida? A gente quer sair da nossa parentela, gente? Ontem eu estava falando para a mãe do meu neto. Eu estava falando, eu estou longe da minha família, mas eu entreguei a minha família na mão de Deus. Na mão de Deus, por quê? Porque Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando dos meus netos, Deus está livrando a minha família. Quem cuida da nossa família é o próprio Deus, é o próprio Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Você é um trabalhador. Quantos livramentos meus filhos receberam? Quantos livramentos meus netos receberam? Quantos livramentos meu irmão, meu sobrinho recebeu? Louvado seja Deus engrandecido. Quantos livramentos a minha irmã recebeu? A minha irmã teve um acidente que ela quebrou o braço, mas ela não perdeu a vida. Louvado seja Deus. Eu não trabalho aqui orando, levando o evangelho, fazendo a vontade de Deus e Deus cuidando da minha família. Louvado seja Deus engrandecido. Eu digo, Senhor, eu vou, mas a minha família eu entrego nas tuas mãos. Louvado seja Deus exaltado.
E ele diz aqui, ó, tendo aparência de piedade, esse que é o perigo, gente. Pessoas que têm aparência de boas, pessoas que têm aparências de sofredoras, pessoas que têm aparência de necessitada, só tem aparências. Que Deus te abençoe, Caroline. Só tem aparência, cuidado com a aparência, gente. Por causa de aparência, muitos vão ficar na grande tribulação. Parece que é crente, parece que é um homem de oração, parece que é uma mulher de oração, parece que é um servo de Deus, parece, né? Parece aparências. O que é aparência é algo que não é verdadeiro, é somente uma aparência. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São pessoas que parecem que são boazinhas para vocês, mas não tem eficácia, não é verdadeira, não faz o bem com eficácia, com verdade, mas faz o bem para se aparecer que são boazinhas. Essas são as piores pessoas. Essas são as piores pessoas, gente. Que aparentam que são boas, aparentam que são ajudadoras, aparentam, só tem aparência, mas não são verdadeiras. E olha o que ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que significa? Ajuda as pessoas, mas não com amor. Ajuda as pessoas com interesse. Ajuda as pessoas querendo ver retorno. Eu ajudei essa pessoa, então eu quero retorno. Porque se não te ajudar, vão dizer que são ingratas. Ainda vão falar de você. Eu ajudei a irmã, mas ela é uma ingrata comigo. Ih, tem gente falando de mim. Tem gente falando de mim, sabe por quê? Porque eu não vivo de aparência. Louvado seja Deus, mas quem me ajudou que está falando de mim, esse me ajudou por aparência, me ajudou para se mostrá-lo. Ajudam as pessoas sem amor. Ajudam as pessoas somente para se aparecer. Louvado seja Deus e agradecido. Destes, afasta-te. Olha aí. O Senhor manda a gente se afastar. Deus estava falando na boca aqui de Timóteo, gente. A palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Então, esses pregadores, eles foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, Timóteo, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, Pedro, João, Jesus, louvado seja Deus, foram pessoas, Elias, Isaías, Daniel, louvado seja Deus, foram pessoas usadas, Jeremias, pelo Espírito de Deus. Então aqui ele estava falando, nos ensinando através de Timóteo. Louvado seja Deus e agradecido. O Senhor deu o entendimento. Louvado seja Deus e exaltado para quê? Para que nós nos alertar. Afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres loucas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, pessoas que são carregadas de pecados são pessoas que são fáceis de serem enganadas. Por quê? Porque elas estão cheias de pecados, elas estão na carne, não é verdade? Elas não estão em espírito, elas não têm entendimento da palavra, elas não estão em Deus, então elas são levadas por essas pessoas que têm aparência de piedade. Entendeu? O meu povo peca por falta de conhecimento. Então, quando você não conhece a Bíblia, você vai ser enganado por pessoas que têm aparência de piedade, por pessoas que têm aparência que servem a Deus. Por você não conhecer a palavra de Deus, você está acreditando. Você está acreditando que é de Deus, que veio de Deus, que você está acreditando nos ensinamentos que estão te ensinando. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Todas as vezes que você for ouvir a palavra de Deus, você tem que estar com a Bíblia aberta. Você tem que estar com a Bíblia aberta. Para quê? Para que você veja que aquilo que a pessoa está pregando está escrito nas Escrituras Sagradas. Porque muitas vezes as pessoas estão falando a palavra de Deus e nem está escrito na Escritura Sagrada. Mas você nem sequer tem a Bíblia aberta.
Louvado seja Deus e agradecido. Você escuta a palavra, fecha a Bíblia e não acompanha. Mas mas o que você tem que fazer é escutar a palavra com a Bíblia aberta. Louvado seja Deus e agradecido. Claro que no culto, né? Tem pessoas aqui escutando a palavra lavando louça. Tem pessoas aqui escutando a palavra no carro, no trabalho. Você não vai estar com a Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Mas se você está escutando essa palavra, é porque você sabe, louvado seja Deus, que eu não estou pregando heresia, que eu estou pregando aquilo que está na palavra. Que eu não estou pregando aqui para te enganar, louvado seja Deus. Que eu não estou aqui pregando com aparência de coitado, de piedade, com aparência de quem serve a Deus, não, louvado seja Deus, com aparência, louvado seja Deus, de querer somente te enganar, que eu sou uma serva de Deus, louvado seja Deus e agradecida. E o Senhor continua aqui, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que vivem de aparência nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, gente. Tá entendendo? Pessoas que vivem no engano nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Porque Deus, ele não pode se revelar aos enganadores. Deus, ele se revela aos pequeninos, aos humildes. Deus se revela aos arrependidos. O inimigo, ele quer, o inimigo, né, é o adivinho. O inimigo é aquele que passa as adivinhações. O inimigo, ele vê o que a gente faz. Ele não sabe o que a gente pensa. Então, tudo que você fizer, se teu marido estiver te traindo, o inimigo vê. Aí você vai para certo lugar, né? Eu quero saber, o meu marido tá diferente, eu quero saber se ele tá me traindo. O inimigo que vê que ele tá te traindo, ele vai dizer, ele tá te traindo, ele vai dar até o endereço, porque ele sabe, ele vê. Tá entendendo? Aí você crê nessa falsa piedade. Você crê que a pessoa quer te ajudar, né? Vai me ajudar, porque vai me dar o endereço do lugar da onde o meu marido tá, porque vai me ajudar, dizendo que o meu marido tá traindo. Gente, pelo amor de Deus. Aonde que as pessoas vão te ajudar dizendo que o teu marido está te traindo? As pessoas vão te ajudar se elas pregarem a palavra para você, se elas orarem por você e pelo teu marido, e não contando que teu marido está fazendo coisa errada. Se você não tiver estrutura, você vai lá, acaba com a vida do teu marido ou com a vida da tua esposa, você acaba com a vida da mulher que está com o teu marido, e a gente vê essas coisas. Pessoas se fã da vida dos outros por causa de quê? Porque alguém contou, olha, vai lá que tu vai pegar tua mulher. E o que acontece? Pessoa desequilibrada no momento de raiva, tira a vida daquela mulher, tira a vida daquele homem. Louvado seja Deus. Por quê? Porque foram dirigidos por pessoas que não deviam ser dirigidas. Porque você descobriu algo que você não estava preparado para descobrir. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então nós temos que ter entendimento, gente. Louvado, você não vai ajudar uma pessoa dizendo para aquela pessoa que não está estruturada para saber da traição de alguém, louvado seja Deus, você não vai chegar, olha, teu marido está te traindo, a tua esposa está te traindo. Você tem que saber se aquela pessoa está estruturada, qual é a reação dela. Muitas das vezes tira até a sua própria vida. Porque descobriu a traição do marido, porque descobriu a traição da mulher. Louvado seja Deus, às vezes você pensa que vai ajudar os outros e você não vai ajudar, você vai complicar a vida dos outros. Louvado seja Deus engrandecido, que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os nossos olhos. Então ele diz aqui que aprendam sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses tipos de pessoas, né, que são orgulhosas, soberbas, desobedientes, esses tipos de pessoas avarentas, presunçosas, enganadoras, que têm aparência de piedade, nunca chegarão à verdade. Nunca chegarão. Quem chega à verdade são os humildes, quem chega à verdade são aqueles que se diminuem na presença de Deus, e quem chega à verdade é aqueles que querem aprender e praticar a verdade. Louvado seja Deus agora e agradecido. Mas as pessoas que querem aparentar, elas não chegam à verdade. Quem chega à verdade é aquela que quer viver a verdade. Eu posso estar aqui querendo aparentar para vocês que eu sou uma pregadora, que eu sou uma mulher de oração, que eu sou aquilo que eu devo mostrar para vocês. Louvado seja Deus, para que vocês fiquem aqui na live.
Eu posso aparentar isso para vocês, mas o que vai acontecer? Eu não terei conhecimento da verdade. O que significa? Que eu não estarei prejudicando vocês, eu estarei prejudicando a mim mesma. Tá entendendo? Porque aquele que vive de engano, ele se prejudica a si mesmo. Aquele que vive de engano, louvado seja Deus, ele não cresce com Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Ele não tem intimidade com Deus. Ele tem uma aparência. Aparenta para você que é um homem de oração, que é uma mulher de oração, que é um pregador, que conhece a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido, mas não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus, não tem experiência com Deus, não tem revelação de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, não tem a verdade na sua vida. Tremendo, né? O que ele diz é ir como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Esses dois resistiram a Moisés. Moisés era o quê? Era aquele que era a boca de Deus na terra. Moisés era aquele escolhido para levar a palavra de Deus, para tirar o povo do cativeiro. E esses dois resistiram a Moisés. Resistiram o quê? A obedecer a Moisés. A obedecer aquilo que Deus mandava Moisés falar para o povo. Esses dois resistiram a ele. E o que foi que aconteceu? Assim, resistiram também esses à verdade, sendo homens corruptos. Então, pessoas corruptas, elas resistem à verdade. Elas não querem viver a verdade. Elas não aceitam a verdade, porque são pessoas corruptas na fé e em todas as áreas. Entendeu? Porque quando fala de corrupção, fala em todas as áreas. No trabalho, na igreja, na família. Louvado seja Deus e engrandecido. Pessoas corruptas são o quê? Pessoas contra a verdade, gente. Contra a verdade. Contra Deus, contra a vontade de Deus. Louvado seja Deus e engrandecido. E ele diz aqui, ó, homens corruptos, de entendimentos e repobros quanto à fé. O que mais a gente vê? Pessoas se corrompendo, pessoas largando a fé, pessoas abandonando a fé, pessoas abandonando o caminho, pessoas abandonando Deus, pessoas se corrompendo, vivendo no mundo, vivendo pela direção do mundo, não vivendo na direção de Deus, não vivendo na direção do Espírito Santo. E ele diz aqui, não irão, porém, avante. Não tem crescimento, gente. Aos nossos olhos, parece que eles têm crescimento. Mas aos olhos de Deus não tem crescimento, gente. Aos olhos de Deus não se cria, não vai se criar pessoas que têm essas práticas. Elas acham que estão se criando na terra, elas acham que estão crescendo na terra, enganando os outros, elas acham que estão crescendo na terra, mentindo para os outros, elas acham que estão crescendo. Louvado seja Deus, mas olha aqui que diz, não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos o seu desvario, como também o foi o daqueles. Louvado seja Deus e agradecido. Então não irão avante, não terão salvação, não serão arrebatados. Louvado seja Deus. Muitos irão ficar. Por quê? Porque foram esses tipos de pessoas que viveram de aparências, que não viveram na obediência, que não praticaram a palavra de Deus e vão ficar. Vão ficar na grande tribulação. Louvado seja Deus e agradecido. Não vão avante, não vão ser arrebatados. Ficará para a grande tribulação. Por causa de quê? Do seu orgulho, da sua rebeldia. Porque se corromperam da fé. Por causa de quê? Porque só tinham aparência de piedade. Aquele versículo que o Senhor sempre fala no meu coração. Porque diz, Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. E tem pessoas que são assim. Todo o tempo está dizendo, Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. Todo dia está pregando a palavra, mas não faz o que a palavra manda. Todo dia está falando da palavra, está falando do amor, mas não faz o que a palavra manda. Não coloca em prática, sabe capítulos e versículos decorados. O Senhor Jesus aqui veio nos alertar nos últimos tempos, gente. É isso que a gente tem vivido. Nos últimos tempos são pessoas rebeldes, presunçosas, orgulhosas, caluniadores, pessoas com aparência de piedade,
Pessoas, louvado seja Deus, engrandecido, que não quer ouvir a verdade, que não quer ser dirigido por aqueles que estão na verdade. Louvado seja Deus, hoje nós estamos vivendo aqui nesse tempo. Maravilha, né, Deus? Porque é os últimos tempos. Dias trabalhosos. Você está aí, todo o tempo, tendo trabalho com a tua família, tendo trabalho com pessoas da igreja, tendo trabalho para ganhar uma alma para Jesus, tendo trabalho, louvado seja Deus, agradecido para levar o evangelho da verdade. Porque o evangelho da mentira, gente, as pessoas levam na brincadeira. Né? Tem pessoas aí que, pelo amor de Deus, têm um crescimento extraordinário, só que é um crescimento humano, é um crescimento de aparência, mas de essência não tem nada, de raiz em Deus não tem nada. Louvado seja Deus, engrandecido, de Espírito Santo de Deus não tem nada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque são pessoas soberbas, orgulhosas, pretendentes, pessoas que são amigos do mundo e não amigos de Deus. Pessoas, louvado seja Deus, que deixaram de ter amizade com Deus, para ter amizade com o mundo, colocaram o mundo dentro do templo, colocaram o mundo, louvado seja Deus, não vamos colocar isso na casa de Deus, porque nós vamos conseguir esses jovens, nós vamos conseguir essas pessoas, não, vamos permitir sim, imitar o mundo. Aonde que a Bíblia manda a gente imitar o mundo? Aonde que a Bíblia manda nós ser dirigido pelas trevas? Aonde que as escrituras sagradas mandam você ser imitador do mundo? A palavra de Deus diz para a gente ser imitador de Cristo, não é do mundo. Mas tem pessoas que estão imitando o mundo para ganhar as pessoas do mundo. Onde foi que Jesus imitou o mundo? Aonde foi que Jesus imitou as coisas do mundo para ganhar almas? E a gente, eu já escutei muito. Não, vamos imitar o mundo para ganhar esse jovem. Escutei muito, muita gente ficou contra mim. Sabe por quê? Porque eu não aceitei e não aceito. Eu não aceito um evangelho que tem que imitar o mundo. Porque a palavra de Deus diz que a gente não tem que imitar o mundo. A gente tem que imitar a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a gente não tem que ser amigo das práticas do mundo. A gente tem que ser amigo de Cristo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Então você faz a sua escolha. Ou você se torna amigo de Deus, amiga de Deus, continua então amigo do mundo. Continua aí amigo do mundo. A escolha é nossa. Louvado seja Deus. Ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém.